Você conhece a história do pequeno Wang Fuman, a criança de gelo? Suas fotos comoveram o mundo em janeiro de 2018, quando Wang chegou à escola com o cabelo completamente congelado, porque havia caminhado quase 5 quilômetros para chegar à escola a tempo. Quando a professora tirou as fotos, a história da criança se tornou viral, trazendo à tona um problema social que aflige a China: o Willy Show. As crianças que ficaram para trás. Mas antes de começar, não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificação para mais vídeos incríveis. A temperatura está em -9 graus. A neve está alta, mas o pequeno Wang Fuman, uma criança de apenas 8 anos, não desanima e, como todas as manhãs, sai de casa 1 hora antes do início das aulas e, a pé, ele viaja quase 5 quilômetros para chegar à escola em Zhaotong-Situna, uma área rural na província chinesa de Yunnan, no sul da China. Seu cabelo se transformou em pingentes de gelo, sobrancelhas congeladas, bochechas vermelhas e frias, olhos brilhantes, mas ainda assim com um grande sorriso no rosto. É assim que o mundo conhece o pequeno Wang, com uma imagem que vai lhe trazer apelidos de criança do gelo ou criança floco de neve. Sua foto correu o mundo inteiro, saltando de jornal em jornal, e nas redes sociais a imagem foi vista e compartilhada por centenas de milhares de pessoas. Mas a história por trás dessa imagem é muito mais dolorosa do que você pensa. E a criança de gelo é apenas uma entre mais de 61 milhões de vítimas. Wang Fuman é um dos 61 milhões de filhos Liu Shu, o que significa que foram deixados para trás. Essas são crianças extremamente pobres com seus pais forçados a trabalhar em cidades muito distantes de casa, como o pai de Wang, que trabalha em Pequim, a 2.000 quilômetros da província de Zhaotong, onde o pequeno Wang mora com sua avó e a irmã mais velha. Eles aquecem sua casinha de barro com madeira do bosque, e sua dieta é composta inteiramente de vegetais, pois não tem dinheiro para comprar carne. No entanto, apesar de tudo que a família tem que passar, Wang não dá por garantido o enorme privilégio de ir à escola e obter educação. Muito pelo contrário, sem dinheiro suficiente para comprar um chapéu, um cachecol ou um par de luvas, o incansável Wang enfrenta o desafio diário sobre a enorme neve, apenas para poder estudar, uns bons 5 quilômetros a pé. Infelizmente, esta é uma das duas faces, muitas vezes ignorada, da China moderna, segunda maior potência econômica do mundo, na qual, no entanto, 200 milhões de habitantes vivem com menos de $1 por dia. A história do garoto também chegou aos ouvidos do governo, que alocou fundos para combater a pobreza em que vivem milhões de pessoas em Yunnan. Na verdade, há 247 milhões de pais em toda a China que são forçados a viver longe de seus filhos para sustentá-los. E mesmo levá-los com eles é impossível. E não apenas por uma questão econômica, mas porque a papelada necessária é muito complicada de resolver para a maioria desses trabalhadores migrantes que, muitas vezes, não têm a educação ou habilidades adequadas para isso. Mas apesar dos fundos e diretrizes do governo, ainda não é suficiente, e ainda há muitas crianças que são forçadas a enfrentar provações como a de Wang, provações em que colocam suas vidas em risco apenas para ir para a escola. Após a fama conquistada com aquela fotografia, o pequeno Wang foi entrevistado por diversos meios de comunicação local. "Não é tão difícil", disse sorrindo. "Não é nada de especial. Eu estou feliz por ter a oportunidade de ir à escola." Naquele dia, disse ele, não poderia faltar porque havia uma prova importante e, assim, apesar da geada como todas as manhãs, ele se enrolou na jaqueta muito leve e caminhou na neve profunda por mais de 1 hora. E a professora também tirou uma segunda foto, dessa vez de suas mãos, ainda congeladas enquanto fazia a prova que estava determinada a não faltar a qualquer custo. Embora tenha recebido uma oferta de educação gratuita em um internato particular, Wang foi afastado depois de pouco mais de 1 semana. O diretor South Lo
chefe do Oshua College em Zhaotong, localizado na província de Yunnan, no sudoeste, pediu desculpas publicamente pelo incidente e, posteriormente, deu várias entrevistas sobre o assunto. Aparentemente, o problema foi que naqueles poucos dias ele percebeu que, infelizmente, o instituto não conseguia lidar com as constantes pressões da mídia e dos paparazzi. Obviamente, a criança ficou um pouco decepcionada. Apesar da estadia muito curta, ele já havia se apaixonado pela nova escola. Os professores são melhores, ninguém fala em sala de aula e todos estão focados em estudar, explicou. E a comida era melhor também. Em casa, quando a minha avó está ocupada, a minha irmã e eu temos que arrumar a comida sozinhos, mas como não sabemos cozinhar, só cozinhamos batatas. Enquanto na escola nova comi tantas coisas diferentes, ele disse rindo. Mas, para o pequeno Wang, a felicidade merecida parecia ter chegado de qualquer maneira, mesmo que de uma forma diferente, e talvez ainda melhor. Graças a uma segunda arrecadação de fundos e a ajuda do governo, a criança pôde ir a Pequim para visitar seu pai, e depois os dois foram para casa juntos, para sua família. O quarto onde dormi é tão quente que só precisei vestir um suéter e fiquei bem. Um milagre! Queimamos carvão em casa e nunca dá, disse o menino. Quando sua história se tornou viral, pessoas de todos os cantos do mundo se mobilizaram para fazer doações à escola, com as quais foi possível instalar um sistema de aquecimento adequado e foi organizado um dormitório para as crianças que moram mais longe. Graças à notoriedade que a história da criança de gelo alcançou, a família Fuman conseguiu comprar uma nova casa, a apenas 10 minutos a pé da escola. O pai de Wang conseguiu um novo emprego como operário e a família estava mais unida do que nunca, desta vez também fisicamente. Além disso, o pequeno Wang foi recebido no novo dormitório da escola, devidamente aquecido, e volta para casa no fim de semana para não ter mais que marchar na neve todos os dias. Wang Fuman havia se tornado o símbolo da pobreza na China. No entanto, quando os holofotes sobre a família Fuman se apagaram, descobriu que sua vida continuava a ser tudo menos fácil. Depois de visitar o partido em Pequim, Wang e seu pai retornaram à aldeia. O partido queria mostrar que o bom coração comunista não deixa ninguém para trás, exatamente como o presidente Xi Jinping havia prometido. Mas a vida em Yunnan não mudou muito. Agora, o pai de Wang ganha 3.000 yuans por mês, o equivalente a 12 euros por dia. E com esse dinheiro ele tem que sustentar uma família de 5 pessoas. O homem havia tentado se inscrever para o benefício de pobreza, mas, para sua surpresa, dado aos eventos da fama da criança, ele foi recusado. A família Fuman voltou a falar de si naquele momento quando o homem protestou e contactou a imprensa após ter sido negado o auxílio pobreza. O secretário local do partido, o mesmo que os hospedara no luxuoso hotel de Pequim um ano antes, respondeu que a lei simplesmente havia sido aplicada. A família não estava desamparada. As pessoas não devem ser influenciadas em seu julgamento pela imagem da criança de gelo, mas olhe para a situação real, disse ele. Mas a realidade é que 327 milhões de pessoas na China vivem com menos de 5 euros por dia. E o partido não parece querer fazer algo sobre isso. Apesar disso, Wang Fuman ri, brinca com seus amigos e tem uma família que o ama. Embora seja ingênuo e injusto dizer que isso é a única coisa que importa, a própria criança disse que se sente muito mais sortuda por isso do que muitas outras. Uma coisa é certa, ele continuará a sorrir. Por outro lado, nem mesmo o frio e aquelas dificuldades econômicas intransponíveis conseguiram quebrar seu grande sorriso. E isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima história. Tchau!